Oi, Su. Ana. Oi, Ana. Já já vou te ligar aí. Esperando mais umas pessoas entrarem. O Fábio chegou. E mil beijos pro bem. Pode deixar que eu dou sim. Vou dar só uns minutinhos para mais pessoas se conectarem. E a gente já começa a nossa live. Pri. Camila. Olá. Vivian. Oi, Pri. Bem-vindos todos vocês. Vou dar só mais uns 2 ou 3 minutinhos para mais pessoas entrarem. Tina, para a gente começar aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se tiverem com algum problema, me avisem. Mi, tudo bom? Opa, a Pri tá falando que travou. Deixa eu ver. Ah, boa. Obrigada, Pri. Todos me ouvindo bem? Gente, essa é a minha primeira live, então se alguma coisa der errado, vocês dão risada e me avisam que a gente tenta consertar. Só mais um minutinho para o pessoal se conectar e a gente começa. Ah, boa, boa, Pri. Vai fazer jantar. O pessoal tá entrando. Jéssica, obrigada pela participação de vocês aí. Si, bom, pessoal, inicialmente obrigada pela participação de vocês. Tem mais pessoas entrando agora, vamos dar mais alguns minutinhos só para as pessoas entrarem. Mas já quero agradecer a participação. Essa é uma live que nós vamos falar sobre vida prática, expectativas e limites. Esse é um assunto muito frequente aqui no nosso perfil, lá no canal do YouTube.
É um assunto super importante, é o core, né, é a alma da educação Montessori. Então, eu resolvi começar uma live falando sobre isso. E para dar início aqui, enquanto a gente dá mais uns minutinhos para as pessoas entrarem, eu vou fazer uma reflexão. Eu vou fazer uma reflexão com umas palavras que eu escrevi. É bem curtinha, mas para a gente já começar warming up, aquecendo e pensando, né, e desafiando os nossos conhecimentos de educação infantil. Então vamos lá. Os métodos convencionais de educação, de criar e educar uma criança, envolvem isolá-la ou prendê-la e buscar a disciplina passiva desde o nascimento. Ou seja, uma criança que obedece, que se silencia, que fica imóvel à conveniência do adulto, é uma criança educada. Quando nasce, embrulhamos o recém-nascido, prendemos os seus braços com panos. Quando aprendem a rolar, prendemos em cadeirinhas de balanço. E quando começam a andar, prendemos em cercados ou chiqueirinhos. Quando começam a comer, colocamos a comida já amassada dentro de sua boca. Porque nós não toleramos a sujeira que ela vai fazer comendo sozinha. Estamos o tempo todo podando e isolando a criança para que possamos nós fazer os serviços domésticos. Entre outras coisas que, claro, precisam ser feitas. Fazemos tudo por elas. Alimentamos, trocamos, arrumamos a sua bagunça. É claro que não fazemos por mal. A maioria das vezes estamos pensando na sua segurança, na sua saúde física. Mas e saúde mental? Como é que fica? Que mensagem estamos passando para um ser inteligente como um bebê ou uma criança pequena quando fazemos tudo por eles, jamais os envolvendo nos processos diários fundamentais para a continuação da sua própria existência? A Maria Montessori acreditava na disciplina ativa, aquela em que a criança se torna mestre de si mesma, uma criança que aprendeu a viver no seu ambiente, a se movimentar com graça, sem derrubar as coisas, que aprendeu a comer com a mesma colher e beber com o mesmo copo que o adulto, porém proporcionais para o seu tamanho, que pega e guarda os seus brinquedos no lugar, que entendeu as regras da casa e as segue por um instinto próprio de colaborador da sociedade. Essa criança desenvolveu a autodisciplina através da liberdade com limites, que lhe foi conferida, com o ambiente e adulto preparados. O problema de usar o método tradicional de educação é quando mais tarde vamos cobrar dessa criança que não mexa nos produtos das lojas, que não derrube as coisas ao andar, que ajude com as tarefas domésticas, que seja organizado, proativo e confiante. Nós cobramos da criança maior tudo aquilo que não oferecemos a ela e ainda dizemos que é uma criança indisciplinada, se não seguir o que falamos. As atividades de vida prática são a base da educação do ser humano. É o primeiro aspecto da vida a ser compreendido e realizado. Pois o que pode ser mais básico do que aprender a comer, a se vestir, cuidar do meio em que se vive e se relacionar com os outros para construir a autoconfiança? É o ponto de partida para outros interesses. A criança quer conquistar controle do seu corpo, quer ter autonomia, desenvolver um senso de ordem. Ela quer controlar a sua mente através da capacidade de se concentrar. E tudo isso lhe é fornecido através das atividades de vida prática. Não podemos ressaltar o suficiente a importância dessa inclusão no desenvolvimento físico e psíquico das crianças. Vida prática, como o próprio nome diz, é praticar a vida diariamente. Somente a prática diária, guiada por um adulto preparado, poderá levar ao aperfeiçoamento. Não existe milagre. Não poderemos ter adultos bem formados, educados, se a gente não começar cedo. Então, eu queria só abrir com essa reflexão sobre a vida prática, o que ela representa, né, para uma criança, antes de falar para vocês da nossa convidada e começar a nossa live. Já passaram 10 minutos. E como é que eu faço isso? Hoje a gente vai ter
Ah, tá aqui, ó. Professora e da Nicole. Acho que muitos de vocês já conhecem ela. Ah, chegou a Ana. Oi, Gi. Tudo bem? Tudo bem? Eu não conseguia te responder pelo WhatsApp. Ah, não tem problema. Eu estava falando para Ana que eu ia fazer essa reflexão antes de chamar ela. E a Ana é autodidata, ela estuda Montessori há muitos anos, é uma pessoa com muita sensibilidade para o assunto, tanto para praticar em casa, quanto para falar, né, de método Montessori, e vida prática é a especialidade dela. É, Então não tinha ninguém melhor para estar aqui comigo hoje. e eu E agradeço o convite. imagina. Então eu vou começar a falar umas coisinhas, Ana, e depois eu te chamo para dar os seus insights Tá, João? e a gente compartilha as nossas experiências. Tá, João? Então eu fiz aqui uma reflexãozinha sobre a importância da vida prática, né? E aí você fala, mas por onde que eu começo? Quando eu começo? Né? Quando não é tão cedo e nem tão tarde, é o momento ideal. Até a Ana mesmo, a gente estava conversando sobre isso ontem, falou sobre na faixa dos 12 meses, mais ou menos quando a criança começa a andar, é um período ideal, né, para envolvê-la nas atividades, mesmo porque ela está andando, ela já conquistou esse primeiro passo para independência e ela tem capacidade de, né, de levar as coisas para cá e para lá e ficar mais ativa no processo de vida prática. E aí, por onde começar, né? Eu considero que tem três pilares, em tudo na educação Montessori tem três pilares bem importantes e não é diferente na vida prática. Então, inicialmente, é um ambiente preparado, né? Então, vamos supor, a criança, você vai trazer a criança para a vida prática na cozinha, né? Você está usando utensílios seguros, utensílios apropriados, precisa pensar nisso de antemão. A gente não vai levar a criança para a cozinha sem um planejamento e utilizar os mesmos utensílios que a gente usa. Alguns até é possível, mas tem que ter cortadores específicos, né, coisas que cabem nas mãozinhas delas também, principalmente se for começar bem cedinho. Menos é mais, né? Tudo em Montessori, menos é mais. Sim. Então não ofereçam uma gama muito grande, né, de opções para criança muito pequena, porque ela vai fazer bagunça mesmo, é muita coisa para ela processar, né, muita informação. E depois, se você começou, você levou a criança, vamos supor, para lavar uma louça, né, com você, lavar a louça entre aspas, né, quando você É, começou, ela vai brincar com a água, vai mas brincar. você levou para essa primeira atividade e a criança não se identificou, tente diferentes atividades, então não desista de cara, né? Tem que tentar, talvez ela não sei se existe, mas talvez seja uma criança que não gosta de água, então tenta partir para um processo de dobrar roupa, né? Ou até lavar roupa. A Ana postou bastante coisa essa semana sobre a Nicole, que ela gosta muito do processo de pôr a roupa na lavadora, na secador. Então tente diferentes atividades para ver, para conhecer a sua criança, né? E comece devagar, 5, 10 minutos por dia. Você está com uma criança ali, começou a andar agora, 13 meses, né? Um ano e meio, pouquinho tempo por dia, 5, 10 minutos, e separa aquele tempo, né? Uhum. Para fazer isso. Um dia de cada vez. Então, um dia a criança vai aprender a pegar a buchinha ou pôr o sabão, né? Então, sim, vai desfrutando do processo, vai devagar. E depois, né, a gente tem que tomar cuidado com as expectativas, porque ali, é o que eu costumo dizer, a criança ela está aprendendo a ser uma pessoa, né? Uhum. Quão complexo é isso, né? Se é difícil você aprender matemática, português, geografia, aprender a ser alguém é difícil, então tem que ter paciência, tem que dar espaço para a criança e dar as ferramentas necessárias, né? Se possível ter a torre de aprendizagem, avental, tem criança que não gosta de ficar molhada. A torre de aprendizagem é importante, principalmente com a criança menor, né? 1 ano e meio, 2 anos, até 3, porque se acontecer de, por exemplo, a criança cair de um banquinho, ela vai ficar receosa de fazer de novo. Então pode atrapalhar o processo. Por isso que a segurança não só é importante para a segurança em si, mas para construir essa confiança, né, na cabeça da criança. E depois panos, né, e coisas. O ambiente já está preparado, assim, no sentido de se vai molhar o chão, já tem os panos ali à mão, né? Porque se você tiver que largar tudo para ir buscar panos, aquilo vai te estressar. O segundo pilar é o adulto preparado. Então,
na sequência disso, saiba os seus limites. Eu falo para as pessoas, saiba os seus limites, né? Quanto tempo você tem disponível? Você está fazendo o jantar, mas você tem 15, 20 minutos para acabar o jantar, não é um momento bom para levar a criança para a cozinha, especialmente se estiver no começo, né? E quanto de água, de sujeira você tolera? Você está disposto a limpar? Você está disposto a limpar só um copo d'água? Então não deixa a torneira com a água corrente para a criança molhar tudo, né? Porque é o que vai acontecer, especialmente no começo, né? Você tem bastante experiência. E eu também. Então, qual a sua agenda? Quais são os seus compromissos? Se você está na cozinha, porque você precisa, né? Need to get done, você precisa terminar uma coisa, então eu considero que não é o momento para você, especialmente, iniciar a introdução da criança na vida prática. Você para ali, como eu falei, pouquinho, no começo, 5, 10, 15 minutos, prepara um ambiente para ela, planeja de antemão qual que vai ser a atividade, porque embora seja um processo natural, né, levar a criança para a vida prática, precisa de planejamento, especialmente no começo, porque a criança, ela está se construindo. Não, eu coloquei uma noção importante aqui, não teste os seus limites, pare antes de se frustrar para manter a calma. Falo por experiência própria, às vezes eu testo um pouco o meu limite, eu deixo o bem um pouco além do que eu tolero, e aí eu já fico no ponto de ficar brava e querer brigar com ele, mas é importante não chegar nesse ponto. Então, se você vê, a criança está fazendo muita sujeira, vocês começaram a fazer um bolo, ela está jogando farinha, não sei o quê, para naquele momento, né? Vai fazer outra coisa e talvez a criança já esteja cansada, retorne numa outra oportunidade. Não teste os seus limites, porque mais importante, né, do que a criança estar ali envolvida na vida prática é você não gritar com ela, porque especialmente no processo em que você está iniciando, né, introdução, se ela ficar com medo ou se ela ficar, né, assustada com uma reação da mãe ou do pai, ela provavelmente não vai querer voltar, vai chorar da próxima vez que você tentar. Então a sua calma, como se diz, eu não sei a palavra, mas a sua calma, né, você estar consciente do que você está fazendo é importantíssimo nessa hora. E depois o terceiro pilar é a criança equilibrada, né? O que eu quero dizer com a criança equilibrada nessa questão de vida prática? As necessidades básicas dessa criança estão atendidas? Então, por exemplo, vocês têm uma rotina, você sabe que a criança não está com fome, ou com sede, ou com sono, ou com dor naquele momento, né? Porque você não é aconselhável nenhum tipo de atividade, não é só vida prática, você iniciar uma atividade com uma criança que tem uma necessidade básica, né, que precisa ser suprida antes. Não vai funcionar. Então, a criança está com uma roupa confortável, né, um dia de calor, ou um dia de frio, enfim, mas ela está vestida de forma apropriada, como eu falei, está usando um avental. Você precisa conversar com a criança, entender a criança, ver os momentos em que ela está mais disposta. Por exemplo, o Ben é super disposto, eu acho que muitas crianças, quando acorda. Acabou de acordar de manhã, tomou café, ele quer, se pudesse deixar ele, limpava a casa inteira sozinha. E quando acorda da nap da tarde, também está super disposto. Então, e também são os horários que eu uso para, por exemplo, para trocar ele, tirar o pijama, né, para incentivar ele a se trocar sozinho. Que também, obviamente, é uma atividade de vida prática. Então, essas coisas eu procuro fazer quando eu sei que ele está disposto. Então, a importância da rotina, né, e de você conhecer a sua criança. Né? E isso leva tempo, leva prática. Observação do adulto, que também se encaixa no adulto preparado, né? O adulto que sabe observar. Então, eu acho que para começar, a gente tem que ter sempre em mente esses 3 pilares. Um ambiente preparado, um adulto preparado e uma criança equilibrada. Né? Antes de simplesmente sair levando a criança para fazer um bolo e até pegando o gancho de fazer um bolo. Teve um vídeo que viralizou, né? Estava comentando com a Ana, de um menininho, acho que é Cade o nome dele, e com a sua avó fazendo cookie. Não sei se vocês viram esse vídeo. É um vídeo inicialmente bem engraçadinho, um vídeo fofinho, né? A menina quer comer os ingredientes crus. Mas se a gente fizer uma análise mais profunda do vídeo, o que esse vídeo representa, né? Aquilo ali, possivelmente é uma criança com as necessidades básicas não atendidas. Parece que ele está com fome,
que quer comer todos os ingredientes. Mas não só isso, né? A avó, né, o adulto, no caso, reagindo de uma forma histérica, ela dá risada, ela grita, não sei o que, e puxa a tigela quando ele tenta comer. Essa reação também chama a atenção da criança, né? Porque a criança também está sempre buscando, é, ela busca ter uma ação e ver a reação do adulto. Então, quando você reage de uma forma muito espalhafatosa, histérica, isso aqui fazer. Às vezes a criança quer ver de novo, ela acha engraçado. Então, pode ser o caso desse vídeo. E por fim, aquilo ali também me parece um pouco falta de prática. Eles levaram a criança para a cozinha, assim, um menino já 2 anos e pouco, 2 anos e meio pela primeira vez, e já quer sair fazendo um bolo, quer que ele quebre ovos, quer que ele misture os ingredientes. Então, não passaram pelo processo gradual, né? De ir aos poucos. Então, aquele vídeo, como eu falei, é engraçado, mas eu acho que acontece com muita gente, e porque não são levados em consideração esses aspectos que eu citei. E agora eu quero passar a palavra para a Ana, porque não vale a pena ficar aqui pagando, né, esse mico sozinha. Convidei a Ana justamente para isso, para dividir Pra a gente bater um papo, responsabilidade. né? Brincadeiras à parte. Ana, para você fazer agora seus comentários, seus insights. E se você puder, compartilhe um pouco da sua experiência. Eu sei que a Nicole começou muito cedo a Como participar assim? da vida prática com você. Então, compartilhe um pouco com a gente. Tá joia. É o que você falou, né? É tudo um processo, né? Não foi assim de um dia para o outro, né? Que a gente posta os vídeos no Instagram, às vezes pode parecer assim, nossa, mas ela já faz assim tudo tão bem, né? Lava a louça, já tem bastante gente que comenta comigo, nossa, mas ela lava mesmo. Mas assim, uma mensagem que eu queria deixar, não foi assim desde o início, né? É lógico. Até recentemente eu postei uma fotinha da Nicole com um aninho. Ela tinha acabado de completar um aninho e ela estava na torre de aprendizagem comigo, e eu lavando louça e ela brincando do lado, né? E assim a gente começou. No caso da Nicole, até um pouquinho antes, porque como éramos só nós duas em casa, sempre morei longe da minha família, né? Eu nunca tive rede de apoio. Então, sempre fomos nós duas. Então, a Nicole estava sempre do meu lado, seja no carrinho, seja no chão, e sempre observando, né? Se eu estava Observando. fazendo comida, eu dava ali um macarrão para ela brincar, colocar e tirar do potinho, né? Ela nem andava ainda, já fazia esse tipo de atividade. Então, assim, já estava presente, né, na vida prática, ele já estava de observadora. E aí, a partir do momento que ela andou, né, e ela teve interesse em participar, em colocar as mãozinhas, né, que eles são muito curiosos, eles querem participar, né, eles gostam disso. E aí eu comecei a incluir, trocava a fralda, ela queria levar no lixo, pode levar no lixo. Ia lavar roupa, estava lavando roupa, quero ficar tirando a roupa do cesto. Separa o cesto que você vai lavar, né, usa ali, mas tem um outro pequenininho que a criança possa ficar tirando e colocando a roupa, eles adoram. Então, assim, incluir em tarefas semelhantes a que a gente estiver fazendo, né, mas adequadas a eles, né. Eles querem copiar o que a E gente faz, querem né? copiar, exatamente, querem Desde copiar sempre. tudo, desde sempre. E assim eles vão pegando gosto, né, por participar, por estar ali, e vão melhorando as habilidades, né, dia a dia. Porque realmente não é de um dia para o outro, é um É um processo processo. que leva tempo. Uhum. É verdade. Você falou da roupa, eu lembrei que é uma coisa muito comum nas crianças quando elas começam a ficar de pé. Uma das primeiras coisas que É, elas fazem é abrir a gaveta e começar a jogar a roupa para fora da pelo gaveta, né? chão, Eu sempre vejo as crianças uhum. passarem por essa fase. E a gente fala, nossa, mas já tá fazendo bagunça, não sei o quê. Na verdade eles estão vendo o tempo todo a gente tirando e pondo roupa na gaveta, né? Exato, Tira para exato. vestir, põe É, para. Só que eles, obviamente, eles fazem do jeito deles, mas é como se eles estivessem querendo contribuir, né, com a sim, nossa, com contribuir com os trabalhos de casa, né? sim, sim. E uma coisa bem importante que você falou, a Nicole, sempre observando, É, com você na cozinha, com você, né, na área de serviço, observando você fazendo as coisas. Eu citei na reflexãozinha que eu fiz aqui mais cedo, a questão de que na nossa tradição a gente deixa a criança no berço, na é. cadeirinha, no chiqueirinho e faz as Uhum. coisas, né, um pouco afastada delas. Então Espera você está dormir tirando para dela a fazer. oportunidade de observar, né? Você está Uhum. tirando da criança a oportunidade de participar, que é tudo que ela quer. Exato. Desde que ela Uhum. nasce,
a mente é absorvente desde o dia 1, né? Uhum. Como diz a Maria Montessori. Então, quando a criança nasce, ela começa aos poucos, vai aumentando a capacidade dela visual, né? Ela vai observando tudo que está acontecendo. Então, ela vai gravando tudo aquilo na memória, ela sabe onde está cada coisa no ambiente dela, e quando ela começa a andar, ela só vai fazer tudo aquilo que ela já gravou durante um Exato. ano inteiro, né? Uhum. Tudo que ela observou, ali ficam as roupas, ali fica o lixo, É. não sei o quê, e aí ela vai lá e faz, dá a contribuição dela, Uhum. porque nós temos como instinto, né? Contribuir para a comunidade, né? Para a sociedade, isso é um instinto do ser humano. Uhum. Né? A gente sempre viveu em grupos, né? E a criança ela tem já nata essa capacidade, essa vontade de fazer a parte delas, né? E, Exato. e aí falando um pouco da minha experiência, o Ben ele começou a andar com 13 meses e super parecido com você, porque a gente também não tem uma rede de apoio aqui. Assim, os nossos familiares estão todos longe, né? Uhum. Então, a não ser pelo começo, que a gente teve os nossos pais visitando quando ele nasceu, depois a gente tinha que estar sempre, eu tinha que estar sempre com ele na cozinha, né? Fazendo todas as, Uhum. mesmo caso do seu. E é engraçado que depois que ele começou a andar, ele sempre ia comigo levar o lixo, né? Eu levava ele no colo e o lixo na mão. E foi uma das primeiras coisas que ele quis fazer. Aliás, a Uhum. primeira frase dele, com 1 aninho, 13 meses, foi levar lixo. Que Uhum. ele pegava o cesto de lixo reciclável, tem até vídeo no Instagram. Ele pegava o cesto de lixo reciclável e ia andando com aquilo até a lixeira, né, que era na esquininha assim do nosso Uhum. andar. E a segunda frase foi lavar pote. Olha. Então, eu acho muito engraçado que as primeiras frases dele foram relacionadas à vida prática. Então, Uhum. mas muito parecido também, sempre observando. Então, quando você coloca a criança na torre de aprendizagem, ela já tem uma memória de tudo que Já. acontece Do ali, que ela. né? Uhum. Só que também Do não que tem ela que observou. esperar que porque ela observou, ela vai lavar um pote de forma apropriada, né? Exato. É. Quando que você notou assim essa transição da Nicole de mais de brincar para começar a realmente querer lavar a louça, que eu sei que é uma das coisas que ela mais gosta de fazer. Foi dia a dia mesmo, né? Deixando, permitindo, né? Que ela tá sempre ali mesmo comigo. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que a bagunça ia diminuindo, né? Porque realmente tem, né? A gente protege no começo, prepara o ambiente, coloca, como você falou, coloca panos em volta, para evitar que a gente tenha trabalho dobrado também, né? A gente tem que pensar nisso também. E aí, quando eu vi que estava diminuindo a bagunça e ela começou ali a se concentrar e a lavar mesmo, né? A gente vai percebendo. E por conta E dela, né? Não teve nenhuma pressão isso, sua, você não, falando, não, faz assim, não, faz aí. faz assim, sabe, faz assado, não, não. É pura observação dela mesmo. É até interessante que tem alguns videozinhos que eu já postei no Insta mesmo, ela colocando essas observações, porque no vídeo eu falava assim para ela, Nicole, por que que você está fazendo isso? Aí ela falou assim, porque você faz. Então, assim, como eles observam a gente, às vezes eles repetem de alguma forma que nós fizemos, sem que Uhum. nós mesmos percebamos que a gente faz assim, É né? verdade. Igual na hora de fazer o bolo, por exemplo, eu giro a bacia do bolo e eu não percebia isso. Eu comecei a perceber quando ela começou a girar a bacia do bolo. Olha que Falei, o que que você está interessante. fazendo? Ela, você faz assim. E eu comecei a perceber, realmente, eu faço mesmo. Tá só te Então, copiando, né? eles copiam, eles observam o tempo todo. Então, essa parte dela começar a lavar e eu perceber que ela estava realmente lavando, foi assim, observando mesmo, né? Uhum. Que ela começou a imitar, né? Fazer da forma como eu faço e não somente explorar, né? Ela Não começou a somente de forma inspecionar, aleatória, né? exato. E outra coisa importante também é que tem coisas que a criança gosta de fazer e tem coisas que não, Tem coisa depende que da não, criança, né? Você exato. estava comentando uma das coisas que a Nicole não gosta de fazer, acho que é dobrar roupa. Dobrar pano, Ela não se sempre interessa muito não ainda, se né? interessa. Colocava ela perto de mim, né? Sempre deixei ela observando tudo. E ela nunca teve interesse em pegar e dobrar. E aí, Uhum. recentemente, semana passada, ela de repente
mamãe, posso dobrar? Falei, claro, pode dobrar. E aí ela começou a dobrar do jeito dela, ainda não dobra, né, do jeito que a gente Uhum. dobra, Ah, claro. né, fica dobradinho do jeito dela, mas está aprendendo, né, tá se desenvolvendo e foi no tempo dela, foi na hora que Isso. ela sentiu a vontade para fazer. Isso que eu ia falar. Essa é uma prova de que a gente tem que deixar a criança ir no tempo dela, né? Isso, Não cobrar, exato. porque eu sempre falo essa frase que eu não sei nem de que, não sei se é da Montessori, acho que nem sei. O mais importante é o processo, não o resultado, né? Então, É, a gente tem que tomar cuidado exato, com isso. Nós não estamos levando a criança para a vida prática porque a gente quer que ela ajude a lavar a é, louça, principalmente uma criança muito exato, pequena. A gente quer que ela desenvolva independência, coordenação, concentração e exato. ordem, né? A gente está buscando justamente o desenvolvimento dela. E outra coisa Uhum, importante também, isso é a Montessori que fala, a criança, quando ela faz um trabalho, ela não faz o trabalho para obter um resultado. A busca de resultado dela, na verdade, não é externa, é interna. uhum, O trabalho dela é de construção de si mesmo. exato. Enquanto que o adulto, quando faz um trabalho, está buscando um resultado. Então, se você está fazendo uma janta, é porque você quer a comida pronta, né? Eu, por exemplo, que não Uhum, gosto muito de cozinhar, eu não vejo a hora de acabar ali, de a aham, janta pronta. E a criança é o contrário. Então, às vezes, por exemplo, você pede para ela colocar feijão na panela, é capaz dela colocar grão por grão, porque ela está é, interessada no processo, é né? Ela não está verdade. preocupada com o resultado. Então, às vezes a gente perde a paciência pensando, mas ele demora muito, né? Então, se uma coisa que eu posso fazer em 15 minutos, eu vou levar a criança para a cozinha, eu vou fazer em 1 hora, né? Então, eu não vou nem levar. Por isso que eu falo, tem que ter, né, É, os tempos dedicados para isso. Se você acha que a criança vai demorar 1 hora, se você acha que você vai demorar 1 hora fazendo a janta com uhum, ele junto, com ela junto, começa 1 hora antes, se você puder, uhum, né? é Para dar verdade. esse espaço, para dar essa abertura para a criança. O Ben, por exemplo, ele não gosta de lavar a Uhum, louça com a bucha, mas ele uhum. adora enxaguar. Então eu lavo tudo e ele E ele enxágua, deixava. Uhum. porque é a parte que ele gosta e eu não vou forçá-lo, né, a fazer a parte que ele não gosta. Uhum. Tem uma pergunta aqui da Solange. Oi, Solange, tudo bom? Vou aproveitar para a gente responder algumas aqui. Tá. Para lavar a louça gasta muita água e detergente. Como deixá-la fazer isso, né? Ou como Uhum. talvez não gastar tantos recursos, né? Uma das coisas que eu diria, isso eu aprendi no meu curso, limite as quantidades. Então, de novo, da mesma forma que você tem que saber o limite de quanto você tolera de sujeira, também Uhum. saiba o limite que você está disposto a, vamos dizer assim, desperdiçar. Então, se tiver aqueles vidrinhos pequenininhos de detergente, coloca só um pouquinho no fundo, né? A água pode colocar numa bacia, ao É. invés de deixar a torneira com a água caindo. Não sei se você tem alguma colocação nesse sentido, Ana. Era isso que eu fazia mesmo. Bem no início, a gente colocava uma bacia para Nicole, para ela brincar, né, explorar ali. Então, não era a torneira aberta. É, passou a ser a torneira aberta mesmo quando eu comecei a observar que já dava, né, para permitir, sem ter que ficar também falando o tempo todo, né? E aí a gente vai controlando assim. Certo. Tem uma outra pergunta aqui da Michele, que é minha irmã. Oi, Mi, tudo bom? Qual a dica que a gente dá para as pessoas que não aderiram ao método Montessori na primeira infância? Eu vou falar, depois eu vou passar a palavra para a Ana. Uhum. Infelizmente, a criança ela tem um período sensível em que ela gosta mais de participar na vida prática, que é até os 6 anos. Então, se ela é inserida nessa fase, vai muito natural. A participação dela na vida prática vai ser muito natural. Ela gosta, ela faz quase que automático, né, parte dela do período sensível mesmo Uhum. para aquilo. Não quer dizer que depois desse período ela não possa participar, né? Uhum. Mas pela minha visão vai ser um pouco mais difícil porque as crianças já têm outros interesses depois dessa faixa etária e como se ela não foi exposta de forma nenhuma à vida prática antes dos 6 anos,
O trabalho talvez tenha que ser mais de incentivo, né, de trazer, e também a observação do adulto. Então, muitas pessoas falam, mas meu filho não quer saber de nada da vida prática, mas também o adulto não faz, né? Não porque, às vezes, não porque é preferência, mas trabalha fora, por exemplo. Né? A mãe trabalha o dia todo fora, o pai trabalha o dia todo fora, a criança vai para a escola e quando volta fica brincando ali porque não tem a mãe ou o pai chamando para a cozinha. Aí o que eu diria de dica nesse caso é utilizar os finais de semana ou um momento assim mais à noite em família, né, o momento que você tiver disponível e arregaçar as mangas, mesmo para quem não gosta de serviço doméstico, porque também não é só lavar louça, passar pano, ajudar a criança a se trocar sozinha é vida prática, cuidar das plantas é vida prática, né? Tudo que envolve as atividades essenciais para a gente, né, para nossa vida acontecer. Mas eu não sei se você tem alguma dica para quem começa mais tarde, Ana. Não, isso mesmo. Tem que ter um pouco mais de paciência, né? Para começar um Paciência é bebê, chave, né? paciência é a chave. Eu acho que desde o começo, né? Na verdade, a paciência é a chave desde o começo. E nesse período onde a criança já não está mais tão interessada, né? É importante um pouco mais de paciência e variar mesmo as atividades. Como você falou, os pais, né? Que os dois trabalham, entra nessa mesma questão, né? Mesmo quando ainda é pequenininho, permitir que a criança participe em qualquer tipo de atividade de vida prática, né? Você falou, não é só lavar louça, não é só lavar roupa, tem tanta coisa, né, que é vida prática. A vida prática, ela tá no nosso cotidiano, né, em tudo que a E gente cada faz. casa tem as suas, né, Exato, a sua combinação, o seu conjunto de necessidades da vida prática, exato, né? exato. Exato. É verdade. Eu recebi uma outra pergunta antes de começar a live também. Ana, se você não tiver nenhum comentário mais a colocar, a gente pode começar a responder algumas perguntas. Pode. Uhum. Então, eu recebi essa pergunta, que basicamente é por que nós aplicamos algumas atividades de forma estruturada, de vida prática, em casa, quando faz o homeschooling, né? Uhum. Então, basicamente, se a gente já tem a vida prática acontecendo, né? O que a pessoa perguntou foi isso. Por que nós temos também, mesmo em homeschooling, as atividades nas bandejinhas, né? Nas Uhum. prateleiras? Não sei se você que Uhum. tem um pouco de experiência com homeschooling, quer responder? Uhum. Eu procuro, na verdade, assim, dentro da minha vida prática hoje, eu já tento fazer uma coisa mais, digamos assim, mais planejada, mais organizada, para que a Nicole tenha esse senso de ordem já dentro mesmo assim, quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo. Eu já deixo uma bandeja organizada, né, com tudo que ela vai precisar ali para aquela receita. Então, isso já transmite para ela aquele senso de ordem. E a Uhum. bandeja é para isso, né? Quando a gente coloca uma atividade na bandeja, né, numa prateleira, para que faça também a vida prática ali, é para que ela tenha também esse senso de ordem, né? E trabalhe também, né, aquela questão de fazer da esquerda para a direita, que a gente Uhum. fala tanto em Montessori, que já está preparando também para a escrita, né? E é uma oportunidade também de fazer a apresentação, né, da atividade, Exato. mostrar como que faz a atividade para ela e permitir com que ela... Eu acho que uma coisa bem importante das atividades de vida prática na estante elas estão disponíveis lá o tempo todo. Então, a Uhum. criança, quando ela sente vontade de fazer, ela vai lá e faz. Em Exato. comparação com, vamos supor, quando você está transferindo água de um jarro para o copo. Talvez a criança só tenha a oportunidade de fazer isso no horário das refeições, né? Uhum. Então, se você também identifica uma habilidade que precisa ser trabalhada, vamos supor, o movimento da pega com Da pinça, pizza. né, ou dos 3 dedos, você também pode colocar atividades de vida prática para incentivarem, para ajudarem, né, como um complemento às Naquela atividades que já estão atividade. sendo Uhum. feitas na casa, né? E também eu acho que muita gente opta por ter as atividades na estante, quem faz homeschooling, né? Ter as atividades na estante, porque a criança não está sendo exposta o suficiente àquelas atividades na vida prática, por diversas Uhum. razões. Mas o meu conselho, né, é que se a pessoa for optar para que tenha o máximo possível de atividades de vida prática na prática, Uhum.
E só quando você perceber uma necessidade de reforçar uma habilidade, aí você faz uma atividade mais estruturada, distante. Porque se elas Uhum. já estão sendo feitas na vida prática, já está endereçando, né, a necessidade da criança. E de uma forma que a criança, porque é uma coisa bem importante, a criança, ela tem noção de quando ela está... Desculpa, eu acho que cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho. Estava recebendo uma ligação aqui, cancelei. Voltou? Voltou. A criança, quando ela sabe muito bem quando ela está fazendo uma coisa que é útil, em comparação quando ela está fazendo uma coisa de forma aleatória. E acho que foi você Uhum. mesma que comentou comigo Uhum. que a Nicole não gostava de colar adesivos numa folha. Mas se você desse, por exemplo, uma Isso. coisa para ela decorar com os adesivos, ela Isso. já gostava. Porque a criança É. sabe quando ela Uhum. está fazendo uma coisa útil. E ela quer fazer coisas úteis. Ela quer Exato. pôr as mãos dela em trabalhos úteis. Então, Uhum. eu acho muito mais interessante você levar a criança para fazer um bolo, quebrar um ovo de verdade, e deixá-la colocar a água dela no copo com uma jarrinha, né? Ao invés de já colocar água no copo lá na mesa, Uhum. pronta para ela beber, coloca a água numa jarrinha pequena para dar a oportunidade dela fazer a transferência. Dê a oportunidade dela pegar a própria comida. Então, se vocês vão servir arroz, feijão no dia, coloca, né, a travessa de arroz na mesa, deixa ela pegar o arroz para ela fazer a transferência com a colher, né, Uhum. deixa ela pegar o feijão com a concha. E eu gosto muito mais da ideia de em casa, né, quando você faz Montessori em casa, fazer o máximo possível de vida prática na prática. É. E na Sim. escola isso não é possível. Então na escola sim, Exato. as atividades vão estar em instantes. Mas quando você faz homeschooling em casa, você tem muito mais liberdade, né? Uhum. Aqui, da nossa experiência, né, falando um pouquinho da nossa experiência, funciona mais na prática, porque a estante, a atividade na estante, né, na prateleira, não chama tanto a atenção da Nicole quanto ela estar na prática. Então, ela faz muito mais na prática do que a atividade na estante. Entendi. Eu acho que aqui também. Eu só coloco uma atividade de vida prática para o bem quando eu quero que ele trabalhe uma habilidade Mais específica, habilidade, exato. que eu Uhum. acho que eu tô expondo ele pouco. Aí eu Uhum. acabo colocando na estante. Acho que tem mais uma pergunta aqui da Suzana. Escolas Montessori. As escolas Montessori não ter todas as atividades, muito mesmo para nós estimular a criança na escola. Ah, tá. Eu entendi a pergunta da Suzana. Que num dos meus vídeos no YouTube, eu comento que para não ter as mesmas atividades, uma criança que frequenta uma escola Montessori, para não ter as mesmas atividades que tem na escola, não ter em casa, mas isso é com relação aos materiais montessorianos. Então, por exemplo, a torre rosa, o alfabeto móvel, né, as miçanguinhas de matemática. Se você se a criança está indo, né, para uma escola Montessori, ela vai ter todo esse material disponível. Então, se você quiser fazer também Montessori em casa, para você ter materiais diferenciados, porque se você tiver a torre rosa em casa, e ela está brincando ou está usando aquela torre diariamente, na escola não vai se interessar. E na escola era mais interessante, seria mais interessante ela usar, porque na escola é que o professor tem as técnicas corretas, né, para ensinar a utilização do material. Com relação à vida prática, isso não acontece, porque a criança na vida prática, quanto mais ela pratica, melhor. Uhum. Então, na verdade, o que ela fizer na escola, por exemplo, a transferência de feijões com a colher, ela vai depois querer praticar em casa, transferir a própria comida. Né? Então, na vida prática, essa regra não se aplica. Essa regra é para os materiais que foram desenvolvidos pela Montessori, os materiais sensoriais, de linguagem, né? Aqueles materiais autenticamente Montessori. Como abordar uma criança para saber como foi o dia dela, que ela aprendeu, acho que na escola, né? Acho que a Suzana quer saber isso. Aqui a gente vai entrar um pouquinho num conceito um pouco diferente, né, de comunicação, mas só para responder essa pergunta de uma forma bem direta,
quanto mais você conversa com a criança, quanto mais você dá abertura, né, para ela falar, quanto mais você valida os sentimentos dela, mais ela vai querer contar para você o que acontece. Não sei se a Ana quer colocar alguma coisa sobre esse assunto, mas na nossa educação tradicional, a gente tem a, a mania, a gente tem o costume de supervalorizar os sentimentos bons. Então, quando a criança está boazinha, está quietinha, está feliz, a gente dá recompensa. E quando ela faz birra, quando ela está triste, quando ela está angustiada, está brava, a gente repreende, né? Então, essa prática de repreender versus recompensar os sentimentos é uma prática que eu não aconselho. Porque quando você repreende, por exemplo, uma tristeza ou, né, a frustração da criança, ela vai evitar aquele comportamento. Então, quando ela tiver que te contar, por exemplo, um dia ruim na escola, ela vai evitar contar porque ela não quer te desapontar. Não sei se ficou claro, mais ou menos, a questão de comunicação. Então, tem que ser aberto com a criança, tem que validar todos os tipos de sentimento, né, entender por que ela está frustrada, por que ela está triste. E se você quiser saber, né, se no âmbito da vida prática, o que ela aprendeu na escola, uma criança muito pequena não vai contar. Ela não vai chegar falando, ah, mãe, eu já fiz transferência de feijão. Mas você vai observar na prática. Você vai ver. Eu vou dar um exemplo. Teve um dia, o Ben, ele estava indo para a escolinha Montessori antes da pandemia. E teve um dia que ele chegou em casa e eu coloquei o casaco dele. Ele estava mais ou menos com 1 ano e meio. Coloquei o casaco dele em cima do sofá e ele pegou o casaco e pôs sozinho. Eu falei, meu Deus, eu não ensinei isso para ele. Então, eu já fiquei sabendo que ele aprendeu na escola. Então, você fica sabendo o que a criança aprende de vida prática na escola, observando mesmo o que ela é capaz de fazer em casa. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Quantas atividades eu posso desenvolver objetivamente com um bebê de 1 a 3 meses? De 1 ano e 3 meses, desculpa. Quantas atividades? Quantas? Não sei se a Evelyn quer dizer por vez. 1 ano e 3 meses, mais ou menos, quando a criança começou a andar, né? Já tem bastante atividade que a criança pode fazer. Eu não sei se a Ana quer citar algumas, eu sei que você estava com uma listinha pronta de umas atividades, né, Ana? Se quiser citar algumas que você fazia com a Nicole, com essa idade, 1 ano e 3 meses. Que a gente fazia junto, por exemplo, na lavanderia, né? Pendurar roupa. Ela ficava ali observando, brincando com os pregadores de roupa, porque nessa idade eles ainda não conseguem, né? Apertar e soltar o pregador, mas eles brincam e acabam observando também como a gente faz. Na cozinha, na torre de aprendizagem, ela ficava ali observando como eu lavava e com a bacia de água, colocando os potes, tirando e colocando, colocava ainda potes de plástico, né, por segurança também. No quarto, quando ia separar roupas, na hora de lavar, deixava que ela tirasse, colocasse do cesto. E que mais? Acho que são essas que eu separei aqui pra gente falar. E uma Sim. parte importante que eu acho que às vezes até a gente esquece, que é tão, às vezes, natural, né? É o cuidado de si nessa Exato. fase. Então, a introdução do copo aberto, se não foi feita Exato. lá com os seus 6, 8 meses, a chance de fazer, né, com essa idade, 1 ano e pouquinho. E um exemplo, o Ben, ainda quando ele estava com 1 ano, a gente teve idas e vindas com a introdução do copo, por causa de algumas viagens que teve no caminho. Então, mais ou menos perto de 1 ano, a gente estava com 10, 11 meses, ele tomava com o copo, leite no copo e derrubava muito ainda. E aí eu dava o paninho para ele limpar. Então, esse é um exemplo também. Comer com uma colher, né? Comer com garfo. Com garfo. Acho que o primeiro a Nicole começou com garfo. Começou com garfo. Com Então, a frutinhas, introdução garfo. dos utensílios, né? Aprender a espetar um garfo, uma frutinha. Então, a gente não pode esquecer que cuidado de si Também. né? É uma categoria de vida prática também. Exato. Então, ajudar a criança, pedir para a criança te ajudar a tirar a fralda,
né? Jogar Começar, toalha no lixo. já ter um pinico ali pronto, mesmo antes de começar, né, o desfraude, ter um pinico disponível no banheiro, né? Vai que ela quer sentar lá por algum motivo, porque às vezes a criança vê o adulto quer copiar. Então tomar esse cuidado de ter também as atividades de cuidado de si presentes, graça e cortesia, né, que também faz parte de vida prática, ensinar obrigado, por favor, fazer uma demonstração de como servir e ajudar as outras pessoas. Então, são muitas possibilidades mesmo já, desde essa faixa que ela perguntou, que a Evelyn perguntou, de um ano e pouquinho. Acho que a gente ainda tem mais uns minutinhos, né? Tem mais uma pergunta aqui. Sou uma mãe apaixonada pelo método Montessori, estou aplicando em casa por conta própria, seguindo orientações da internet. Será que devo continuar ou preciso de alguma especialização? Bom, a minha dica é leia muito, se você puder ler livros que falam do trabalho da Montessori. Inicialmente eu acho mais fácil do que começar pelos livros da Montessori, né? Tem uma linguagem mais antiga, mais difícil de digerir. Buscado, eu diria. Mas tem tanta informação na internet que eu acho que, assim, não necessariamente você precisa de uma especialização, um curso, né, preparatório, mas buscar vídeos, tem muitos vídeos bons, infelizmente muita coisa ainda em inglês, né, mas tem muitos vídeos bons na internet, tem livros, né, tem artigos. O Lar Montessori é um ótimo exemplo de blog, né, de informação para ler. Eu acho que com certeza dá para descobrir muita coisa, né, para a internet mesmo. Mas tem cursos curtos, né, acho que a Ana fez alguns do Lar Sim, eu Montessori fiz do também, Lar Montessori mesmo. que também são uma opção para quem está aplicando Montessori em casa, né. Uhum. Legal. Deixa eu ver mais uma pergunta. Questão de comer sozinha aqui, a pergunta da Pri. Meninas, nessa questão de comer sozinha, aqui meu filho começa com um garfinho, mas perde a paciência e come com uma mão. Como proceder? Isso também acontece em casa. Às vezes acontece. O Ben tenta espetar, o macarrão escorrega, ele fica nervoso, ele já quer comer com a mão, isso quando não quer mais comer. O que eu posso te dizer, Pri, tenta revisar os utensílios. Veja se os utensílios, porque, por exemplo, o Ben estava com um garfo de pontinha muito arredondada. E o garfo ele não estava espetando direito as coisas. Ou o macarrão estava muito oleoso, escapava. Então, tenta rever, né, se dá para melhorar a qualidade. Não é nem a qualidade, mas o tipo do utensílio. Ou se de repente é aquele tipo de comida que é mais difícil de espetar, né? Eu uso também aqueles pratinhos, né, mais arredondados, que aí a Prato com comida beirada, né? vai parar na beirada e consegue pegar mais É bem fácil. lembrado. Então, Se o quando ele prato espeta reto, e liso. escorrega, vai escorregar até a beirada e aí ele vai É. conseguir pegar, né? Mas é prática também, é prática. E se você vê que ele se frustrou, tudo bem, retira o talher, né? Deixa ele acabar do jeito dele. Importante não insistir, né? E deixar ele no tempo dele, porque o Ben também foi melhorando muito com o tempo. A gente explica para ele, espeta e vira. A gente fala, Uhum. espeta e vira, não é só para espetar, espeta e vira. Aí ele mesmo fala, hoje toda vez que ele vai ao hospital, ele fala, Vai espeta e vira. Então acho que isso ajuda. Mas a criança pequena, ela tem um pavio bem curto mesmo, pouca paciência. Então às vezes se não dá certo de primeira, ela vai realmente querer desistir, né? Mas a dica tenta trocar o utensílio ou tenta usar esse prato que a Ana falou. Tem mais uma pergunta da Paula. Oi, Paula. Eu tenho dificuldade em encontrar fonte segura porque tem muitas divergências. Isso é verdade. Isso é verdade. E em português tem pouco material. Então a gente fica meio preso, né? A alguns materiais específicos. Como a Ana citou, tem a opção de fazer os cursos, né, para quem pratica Montessori em casa do Lar Montessori, que são muito bons, com o Gabriel Salomão, excelente. Eu indico E também o livro que eu comecei, que foi do Tim Selden, que é tem do bastante Tincel. informação útil. É muito bom esse É livro, muito né? bom o livro. Você sabe de outros livros em português, assim, sobre vida prática?
Não tem Eu muita acho que o opção, né? melhor é o dele, é o O dele, dele, né? é o dele. Eu sei que tem da Paula Lillard também, é uma linguagem um pouco mais Paula séria, é, né? O do Tim é o mais prático que é o tem. mais prático. É. E depois tentar ler blogs, né? Como eu falei, do Lar Montessori, de escolas Uhum, montessorianas. Também eu gosto bastante de ler blog de escolas. uhum. E, infelizmente, Montessori ainda precisa de muita divulgação no Brasil, né? Caso alguma mãe não consiga uma escola montessoriana para sua criança, dá para contratar alguma assistência online? Olha, não, eu acho que não era possível isso antes da pandemia, mas agora com a pandemia, essa possibilidade deve estar surgindo aí, de educação Montessori à distância, né? Porque as próprias escolas montessorianas, para crianças mais velhas, acho que a partir dos 3 anos, elas estão fazendo online. Aqui, pelo menos aqui na região que eu moro, não está permitido, se a criança está mais em fase de alfabetização, de fazer presencial, só crianças menores. Então, é capaz que, se não existe ainda, pode ser que inventem algum modelo, né? O problema da escola montessoriana ser online é que os materiais, né? A educação Montessori tem um modelo muito concreto, né, de educação. Uhum. Então, todos aqueles materiais, você perderia bastante em qualidade se você pensar que você tem que ter os materiais feitos de uma forma, vamos dizer assim, improvisada, né? Então, ao invés de da criança manusear todos aqueles materiais de madeira, a menos que os pais se disponham a comprar tudo, que fica bem difícil, você teria que usar materiais substitutos, né? Imprimir o alfabeto, por exemplo, o alfabeto móvel, que é de madeira, você teria que imprimir em papel. Então, eu acho que Uhum. perderia um pouco a qualidade, né? Se fizesse um curso, se a criança fizesse escola Montessori online, mas está acontecendo, porque às vezes a gente precisa se adaptar à realidade, né? Necessidade, né? Qual profissional procurar? Não sei se eu entendi a pergunta. Mas eu acho que, assim, provavelmente vai surgir novos modelos de escola Montessori aí. E eu não gosto. Eu ainda estou terminando a minha formação, né, de guia Montessori, e eu tive que fazer algumas matérias online. E eu digo, perde-se muito em qualidade, porque o que eu mais gostava era de manusear os materiais, e eu não gosto muito da ideia de fazer online. Mas qual é a opção, né, gente? Agora com a pandemia, não, ou é isso ou nada. O meu curso, por exemplo, parou, porque tem umas partes que precisam ser presenciais, né? E não tem o que fazer. Não, a gente tem que se adaptar aos novos tempos e fazer o que for melhor, né, para os filhos. Gente, nós temos 1 minuto e meio sobrando. Aqui, Ana, você quer fazer alguma... a pequenininha acordou aqui. Acordou? Eu já ouviu bem também. Eles só dão a 1 hora certinha pra gente fazer a live. É, Essa live vai ficar gravada, espero que eu consiga. E aí, se vocês quiserem depois mandar outras dúvidas pra gente, espero que tenha esclarecido dúvidas que vocês tinham sobre vida prática. Ana, muito obrigada pela sua eu que participação, agradeço. por dividir a sua experiência. Acho que tem mais uma pergunta da Adressa. Qual o nome do livro indicado? Ah, como é que é o nome do livro do Tim Seldin que a gente estava falando? Ai, pior que eu só tenho ele em inglês, mas eu prometo, eu procuro na internet e aí eu coloco ele lá nos stories. Aí Então eu tá mando pra bom. você também, porque eu só tenho ele em inglês aqui. Ah, tá bom. A gente, É a esse gente aqui. manda. Eu tô com o nome dela aqui, a gente manda pra. Ah, pronto. Acho que é método Montessori para pais. Ah, método Montessori para pais, eu acho. Uma coisa assim. Eu não sei como ele tá traduzido, mas depois eu coloco A lá nos gente, tá bom. stories. Gente, muito obrigada a todos pela participação. A gente tem poucos segundos sobrando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dicas para outras lives no futuro, né, que a gente possa discutir aqui, mandem pra gente. Obrigado de coração por todas as perguntas, todos os comentários. Obrigada, Ana. Um Eu que beijo e eu agradeço. vou desligar Obrigada, prazer antes conversar. que o Instagram desliga a gente. Tchau, tchau.